Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A Comissão de Estudos da Câmara, que vai avaliar a possibilidade de privatização da Sabesp, fez sua primeira reunião nesta quinta-feira. A proposta de privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, vem sendo analisada na Assembleia Legislativa em caráter de urgência. A Sabesp atende 375 municípios do Estado de São Paulo, na distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos. No início da reunião, o presidente da Câmara falou sobre os problemas que ocorrem na cidade e que é preciso conhecer profundamente o assunto antes de se decidir pela privatização. Muita coisa da Sabesp precisa ser corrigido. É inadmissível que as bombas de recalque de esgoto da represa de bombeamento de esgoto da represa Guarapira, que em algum momento tiveram todas paralisadas, causam um prejuízo ambiental. Hoje a Câmara não tem a métrica para dizer se vota sim ou não. Hoje a tendência é não. A menos que números e bases muito sólidos levem ao convencimento dos vereadores. Atualmente, a Sabesp é uma empresa de capital privado com receita anual de 23 bilhões de reais e aponta um lucro de 3,1 bilhões. Um quarto desse valor corresponde a 700 milhões de reais distribuídos aos acionistas, onde cerca de 50,3% são revertidos ao Estado. Com a privatização, a ideia é a de beneficiar 10 milhões de pessoas no Estado até 2029. Para isso, está sendo criado um fundo estadual para redução de tarifas. Já existe a previsão de que 56 bilhões vão ser investidos até o ano de 2033. E com a privatização, esse número pode subir para 66 bilhões e assim antecipar o prazo para 2029. O marco regulatório do saneamento básico, aprovado por lei federal em 2020, fixou o prazo para o ano de 2033 para a universalização dos serviços, com a padronização dos contratos e a distribuição de água à população. Para o relator desse projeto, é preciso entender quais vão ser as regras de uma possível privatização. São Paulo é responsável por quase metade do faturamento da Sabesp. Então agora é hora de colocar os números na mesa, ver o tanto de investimento que a Sabesp precisa, ver qual o pacto que o governo de São Paulo vai fazer com a sociedade, de onde investir esse dinheiro da outorga e, acima de tudo, a satisfação do usuário, daquele que precisa da água em casa com a Sabesp e que a privatização vai trazer de melhor no fornecimento de água, na coleta de esgoto, para devolver isso ao meio ambiente de forma correta, atingindo a universalização sem subir a tarifa. Questionado sobre a gestão da empresa, investimentos e perspectivas, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e o diretor-presidente da Sabesp prestaram esclarecimentos e deram alguns detalhes sobre a possível privatização. Hoje a maioria dos nossos contratos atende basicamente a área urbana. A gente vai expandir as áreas de todos os municípios para atender áreas rurais e os núcleos urbanos informais, as favelas. E aí com isso você traz mais 1 milhão de pessoas nos 375 municípios para a formalidade no sentido de ter saneamento básico na sua casa. Esse modelo que é de venda de ação com o Estado permanecendo na empresa, fazer melhorias regulatórias, colocar indicador para melhoria de asfalto, do problema que a gente tem aqui no município. A água pública continua pública. Quem é que dá autorização? O DAE. É um órgão que continua público, a gente na verdade quer fortalecer. Os bens que esse sócio que eu estou trazendo para me ajudar, os investimentos em estação de tratamento públicos, continuam do Estado junto com o município. Vender ações, diminuir a nossa participação, a gente vai permanecer 15% a 30%. E a gente vai, além de acompanhar o crescimento da empresa, além de acompanhar a universalização, a gente vai ter poder de veto em relação ao quê? Nome, Sabesp é Sabesp, vai continuar Sabesp. Sede, vai continuar sede, que tem aqui a Sabesp. O que mais? A gente não vai deixar ter um controle de algum privado, a gente veta. E aí a gente consegue trazer mais investimento, aliar redução por meio dessa diminuição de ações com o Estado
permanecendo na empresa. Para os vereadores, ainda não há dados suficientes para uma tomada de decisão. Eu quero dizer que, após ouvir os esclarecimentos feitos, eu verifico que essa proposta pode ser viável ou não. Vai depender dos estudos que serão realizados por esta comissão, de todos os pontos apresentados. Vamos, então, avaliar com bastante prudência, cautela, e para que a cidade de São Paulo, como já mencionado foi, não perca os seus investimentos, a Sabesp tem se beneficiado imensamente com a abertura de investimentos do setor privado, que trouxe inovação, eficiência, recursos para melhorar os nossos serviços de saneamento. Esses investimentos foram fundamentais para garantir que água de qualidade chegue a cada lar em nossa cidade e que o tratamento de esgoto seja realizado com responsabilidade e eficácia. Para São Paulo não tem nenhum ganho essa privatização. Assim, São Paulo é uma cidade que, claro, ainda existe um problema de saneamento, né? Isso é importante, não teve nenhum desacordo em relação a isso. Existem metas de universalização, que são parte do contrato entre a Sabesp e a cidade de São Paulo. E essa meta é ao longo dos anos. Nesse momento, a Sabesp está, inclusive, entregando a mais do que a meta que estava no contrato. Então, pelo ritmo de hoje, até 2029, se tem universalização total. Não ficou claro nenhum ganho, honestamente. O que a gente sabe é que todas as experiências de privatização levaram a mais tarifa e menos qualidade. O que esta comissão busca é trazer informações que possam garantir aos vereadores e vereadoras desta casa, no momento oportuno, tomarem uma decisão que seja a melhor decisão para os munícipes e para a nossa cidade. Mário, mais uma vez é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você, com os nossos telespectadores. Mário, primeira reunião da comissão de estudos, né? Muitos temas a serem discutidos, estudos a serem feitos até chegar numa posição, ou seja, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Até porque é uma das grandes empresas e que trata do saneamento, do fornecimento de água, do tratamento de esgoto. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas tem também na Assembleia Legislativa lá uma comissão, tem também na Câmara Municipal, mas não é do Estado. Então é necessário explicar aqui para o nosso telespectador entender. Em 2009 tem uma lei, que é a Lei 14.934. Essa lei ela existe porque a Câmara Municipal de São Paulo é que, de uma certa forma, intermediou o contrato com a Sabesp. Por isso, então, tem que passar por aqui qualquer tentativa de privatização. Por quê? E aí é fácil entender. O artigo 2º dessa lei diz o seguinte, que todos os ajustes entre o governo do Estado e a Sabesp poderão ser feitos, desde que não haja transferência do controle acionário. Está lá no artigo 2º. Se isso ocorrer, perde a validade o contrato. Então, por isso tem que passar pela Câmara. Por isso essa comissão de estudos, ela foi formada exatamente para contribuir no debate. Então, veja, não são só os vereadores, são os deputados, o próprio governo do Estado, os secretários, enfim, todo mundo para ver, será que é viável? Será que os serviços vão melhorar? Será que a conta de água vai aumentar? Tudo isso é preciso avaliar. É claro que no papel, como a gente viu na matéria, há uma previsão de investimentos que é muito boa, de repente, uma previsão de investimentos que vai atender às necessidades para um futuro. Agora, tudo isso tem que aguardar. Por isso, você vê que a primeira reunião, e você disse bem, a primeira reunião, se a gente tivesse que definir uma palavra, seria cautela. Absoluta cautela. Porque não dá para se tomar uma decisão como essa atropelando. Tem que ser com calma. Tem que estudar mesmo. Sem dúvida. Por isso, comissão de estudos e os vereadores estão preparados para isso, viu, Carol? Com certeza. E, Mário, falando em serviços essenciais, né? Também nesta quinta, a Câmara instalou uma CPI para investigar a concessionária Enel por causa do apagão generalizado na cidade no último fim de semana.
A CPI vai investigar a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica Enel, na cidade de São Paulo. O pedido é de autoria do vereador João Jorge, do PSDB, que presidirá a comissão. A ideia da CPI surgiu do grande descontentamento, desapontamento da população paulistana com a Enel e a resposta extremamente lenta e desastrosa após aqueles vendavais da sexta-feira, dia 3. Nós estamos hoje no 7º dia, então nós agora vamos apurar. A instalação dessa CPI hoje na Câmara Municipal de São Paulo é para apurar o que houve. Que descaso é esse da Enel com a cidade de São Paulo? Houve um desmantelamento dos serviços? Eles foram perdendo qualidade? E isso, inclusive, está comprovado, porque nos últimos anos, o número de reclamações aumentou muito, o número de multas também aumentou muito, então a gente quer entender por quê. Na primeira reunião foi definido que todos os encontros do colegiado ocorrerão às quintas, das 13 às 15 horas, além da eleição do vice-presidente, que ficou a cargo do vereador Ricardo Teixeira, do Partido União. Os vereadores que compõem a mesa da CPI são João Jorge, do PSDB, como presidente, Tami Miranda, do PL, Senival Moura, do PT, Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL, Milton Ferreira, do Podemos e Jorge Wilson, do Republicanos. O relator ainda não foi definido. Hoje foi a instalação, a eleição do vice-presidente, vários requerimentos. Inclusive, na última fala do João Jorge, a gente tem que rapidamente convocar o presidente da Enel aqui, nós temos que fazer diligência nas áreas da Enel, nós temos que visitar o centro de controle, nós temos que ter acesso a todos os contratos, nós temos que verificar o plano de contingência. A Enel, ela vem falhando. Essa concessão é a concessão federal desde 1999, quando a Eletropaulo privada fazia esse serviço, e a Enel assume em 2018. 2018 para cá, não tem um morador dessa cidade que não tem alguma reclamação da Enel. A empresa é muito ruim, ela não dá assistência, ela todos os prazos que ela deveria cumprir, ela não cumpre. E agora, numa situação tão grave quanto essa, nós vimos o resultado que ela deu para a cidade. Ao todo, foram aprovados 5 requerimentos, que questionam a falta de energia e a ineficácia da prestação de serviço da concessionária Enel, exigindo o relatório de entrada e saída das equipes de manutenção. E também foi requerido relatório das áreas atendidas durante o período do apagão da última semana, além do número de chamadas devido à queda de energia. O colegiado também exige a cópia dos contratos com empresas terceirizadas, utilizadas para a prestação de serviços no restabelecimento de energia elétrica, entre outras informações. Mário, Enel no olho do furacão, né? Depois do desastre do fim de semana, tem muita coisa para ser esclarecida depois desse apagão na maior cidade do país, que deixou milhões de pessoas no prejuízo e deixou muita gente dias sem energia, né? Inclusive, a gente teve pessoas uma semana sem energia elétrica. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita. É evidente que foi um temporal, foi uma tempestade. Os ventos chegaram a 101 quilômetros, medição do aeroporto de Congonhas. Agora, é possível prever. Havia uma previsão, inclusive, da Enel, de que o vento poderia alcançar 55 quilômetros. Já começa errando na previsão. Sim. Não foi 55, chegou a 101. E o que aconteceu na cidade de São Paulo? Primeiro, uma coisa, Carol, que tem que ser falada aqui. Essa CPI e a Câmara Municipal de São Paulo, mais uma vez, toma a frente. E precisa tomar a frente. Porque existe, na verdade, uma agência, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que teria que estar fiscalizando tudo isso. E que não poderia deixar chegar onde chegou. A gente passa, às vezes, em algumas ruas da cidade, o fio está passando no meio da árvore. Tem 2 troncos, um aqui, outro aqui, o fio é que nem uma forquilha. O fio passa ali. Isso não existe, não pode acontecer. E aí você entra numa série de outros debates. Se fala muito no enterramento dos fios. Óbvio, as maiores cidades do mundo hoje não têm mais fios à mostra. Os fios são enterrados. Agora, é aquilo que eu sempre digo aqui, você tem a causa e tem o efeito. Né? Você vai estar combatendo o efeito. Por quê? Porque a árvore vai cair e vai matar a gente.
não necessariamente interrompendo ou não a energia elétrica. A maioria dos casos foi árvore em cima de carro, foi muro em cima de pessoa, lamentavelmente tivemos vítimas fatais. Então, mesmo você enterrando os fios, você trata o efeito, vai melhorar, não vai faltar energia, mas tem gente correndo risco. A árvore pode cair em cima. E veja só, eu fiz uma reportagem, já faz mais de 20 anos, com um cientista da USP. E ele me dizia o seguinte, que grande parte das árvores de São Paulo estavam condenadas naquela época. Por quê? Cupim. O caule começava a ficar oco. Outra coisa que ele disse, a maioria das pessoas que está nos assistindo pode olhar. Na calçada tem uma árvore, rodeada de cimento. O tronco está enforcado. Não existe. A raiz não recebe água. E a árvore fica frágil, a raiz fica frágil, a árvore cai. Tem que ter pelo menos um canteiro para a água penetrar e o tronco ali, efetivamente, ela poder, né, ter nutrientes que são trazidos pela água. Inclusive, no meu bairro aconteceu exatamente isso. Caiu uma árvore que a raiz era um palitinho, caiu em cima de um carro, ficou todo mundo sem energia elétrica naquela região dias. Então, cimenta a árvore, enforca a árvore. Então, tem tudo isso. Cabe à prefeitura, evidentemente, fazer esse trabalho. A questão da poda, muitas vezes a questão que a prefeitura chega para fazer a poda, acontece isso que eu falei, o fio está passando ali na folha da árvore. No galho, não dá para a gente mexer, e se a gente tomar choque? E aconteceu isso também com as quedas de árvore, que a prefeitura ia retirar e o fio estava com energia ainda. Sem dúvida. Tinha que esperar a Enel para poder fazer o trabalho de retirada daquela árvore lá para tentar restabelecer energia. Sem dúvida. Complicado. É um assunto difícil, não é um assunto fácil, até porque nós estamos falando aqui só de tratar o efeito. A causa é tentar controlar o temporal, mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Só se Jesus voltar, porque não é possível, não tem essa possibilidade. E isso já vem de longe. Quando começou a derreter as geleiras lá, já começou o problema, né? Você vê, nós estamos vivendo dias, antigamente na Amazônia, no Pará, o pessoal marcava encontro antes ou depois da chuva. Eu tive lá um tempinho fazendo reportagem, vamos se encontrar antes ou depois da chuva. Está passando pela maior seca da história. As pessoas respirando fumaça por causa das queimadas. Então esse é um problema que seria a causa para a gente controlar. Não dá. Então vamos controlar os efeitos, né, Carol? Exatamente, a CPI vai investigar a fundo essa questão da Enel. A gente vai ver muito isso aqui. Principalmente a ANEEL, que é a agência reguladora, que deveria estar fiscalizando o suficiente para não acontecer o que aconteceu. Mas a gente viu que não fiscalizou. Então tem tudo isso, né? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a apresentação dos mapas do zoneamento pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quarta-feira foram apresentados os primeiros mapas do zoneamento pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. O mapa geral da cidade, destrinchado em zonas e suas especificações, além da divisão das 5 regiões de São Paulo, foram apresentadas durante a 11ª audiência pública da revisão da Lei de Zoneamento. O modelo já engloba a revisão da matéria, que é de 2016, e consta as alterações formuladas pelo colegiado de mérito com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Estratégico. Principalmente as restrições ambientais, históricas, culturais e paisagísticas da cidade. Então, muito foi discutido, tanto no plano diretor como agora no zoneamento, a proteção às vilas, aos bens tombados, a questão ambiental,
também, junto com a Secretaria do Verde, nós estamos discutindo várias questões ambientais que já foram apontadas aqui nesses mapas, inclusive nos parques propostos e nos parques existentes também, toda a sua proteção, principalmente na questão das áreas de influência dos eixos. Durante a audiência, os parlamentares fizeram apontamentos sobre os mapas e as necessidades da cidade. Existe uma ausência nesses mapas e no projeto que são as demarcações de novas ZEIs, principalmente nas áreas periféricas. E é uma necessidade, a gente tem uma demanda crescente de moradia popular na cidade de São Paulo. A gente tem que pensar não só para o nosso presente, que já tem um déficit de 369 mil moradias, mas para o futuro. Então nós precisamos saber onde são as áreas que vão ser destinadas à habitação de interesse social. A população pôde participar do debate após a divulgação dos mapas. Divergências e pedidos de outras audiências regionais estiveram entre as demandas dos munícipes. Nós tivemos várias audiências que a gente falava sem saber sobre o quê, porque lei de zoneamento é mapa. É com os mapas e tem que ter debate com a sociedade, tem que fazer em todas as subprefeituras. Primeiro que eu acho que tem que existir uma publicação de um mapa geral no primeiro substitutivo, contendo todas as alterações com as zonas, né? Ou seja, destacando as alterações. A segunda proposta é que haja uma nota técnica explicativa dessas alterações feitas com um mapa complementar que ele contenha todos aqueles critérios que foram demarcados, definidos. As sugestões de cada participante são avaliadas e podem incorporar as mudanças em meio à tramitação da revisão da lei de zoneamento. Esta representante de uma construtora identificou no mapa um erro em um terreno que deverá ser utilizado para a construção de habitação de interesse social. Hoje ele já é uma ZEIS em 90% do terreno, só que esse trecho dos 10%, ele erroneamente está como uma ZEUA. Ele deveria só ter em acesso de 8 metros de largura e ele está em 6,20. Então, de fato, tem um erro. Então, por isso que a gente pediu aqui para que, de fato, ajuste para uma ZEIS 1, que é, de fato, hoje o terreno, e que a gente possa empreender essas moradias de habitação de interesse social em 100% do terreno. Málio, com a apresentação dos mapas, os debates tendem a se aprofundarem mais, né? Veja a importância da audiência pública, essa correção que foi falada agora no final da matéria, de quem vive o problema, de quem está no lugar. Os vereadores precisam disso. Esses subsídios são fundamentais para chegar no vereador e para o vereador falar, opa, peraí, vamos mexer aqui. Por isso que quando chega é um projeto de lei do Executivo. Mas o que é votado é um substitutivo. Por quê? Porque ele vai tendo uma série de ideias, de modificações que acabam indo parar no plenário. Então, por isso que as audiências públicas são importantes e a gente está vendo aí. A apresentação dos mapas, nesse caso, ela é fundamental. Porque uma coisa é você falar que vai fazer, outra coisa é você ter um mapa dizendo, olha, aqui não vou mexer nisso, para as pessoas tomarem conhecimento. Porque a gente está falando exatamente disso. Se você pegar o retrato do zoneamento, ele é o mapa da cidade de São Paulo. Como foi no plano diretor. Só que no zoneamento é um detalhamento maior. No zoneamento você vai poder saber se naquela rua você pode construir prédio, se não pode, se o prédio pode ser de 4, de 5, de 10, de 20 andares. Então veja onde é o detalhamento da revisão do zoneamento. Por isso a audiência pública, né? A gente viu aí, ela deu uma sugestão e baseada em fatos, né? E dizendo assim, olha, está errado, não é assim. Então tudo isso a gente precisa começar a prestar atenção. E as audiências públicas estão aí para isso, né, Carol? Tem esse final de semana. Temos duas do zoneamento esse final de semana, uma na parte da manhã e outra no período da tarde. Sempre assim. E é muito fácil. Você tem um hot site só para isso, revisão do zoneamento. Lá tem todas as datas das audiências públicas. Só vai ter, você entrar sãopaulo.sp.leg.br, tem lá, hot site do zoneamento. Você tem onde vai. Opa, vai ser no meu bairro, hein? Preciso ir. Além disso, as formas de participação. Quando é na Câmara, você pode participar por videoconferência. Quando é fora, você pode participar via formulário digital mandando sugestões. Tudo isso está lá, o caminho das pedras, como participar. E é uma situação que a gente tem que participar. Afinal de contas, está tratando da nossa rua, da nossa vida. Né? Vai mudar, de repente, a nossa vida, o que vai acontecer nesse substitutivo. Só para lembrar também que tem audiência pública do orçamento neste sábado, no período da manhã, para quem quiser acompanhar. E aí é um outro hot site do orçamento, que também, quanto será que vão dar para o meu bairro? Será que vai dar para fazer tudo? É hora de você participar. Exatamente.
E foi aprovado em sessão plenária desta quarta-feira o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimos para investimentos na cidade. Segue para a sanção do prefeito projeto que visa obter recursos para investimentos nas mais diversas áreas da cidade, como educação, mobilidade urbana, inovação em tecnologia, drenagem para problemas de enchente, políticas públicas para sustentabilidade, saúde e assistência social, entre outros. Na segunda votação, realizada de forma simbólica, o texto substitutivo foi aprovado pela maioria dos vereadores, com abstenção do vereador Fernando Holliday, do PL, e votos contrários da vereadora Cris Monteiro, do Novo, e pela bancada do PSOL. A cidade está com caixa recorde, esse é o primeiro ponto. Nesse momento estão 35 bilhões de reais em caixa, sem nenhum tipo de vinculação a nenhum tipo de despesa. Então você tem um caixa que é bastante razoável, dá para uma margem muito grande de investimento. Não especificou nem que investimentos são esses. Então para nós é ultrajante, a gente é obviamente contra esse projeto, a gente não vê nenhum sentido na prática endividar o povo de São Paulo. O Partido dos Trabalhadores entende que a autorização para a contratação de operações de crédito vai ser importante, especialmente para a mobilidade urbana. Se ela tomar mais recurso emprestado para fazer investimento na cidade de São Paulo, se for investimento bem feito, isso será muito bem-vindo. Na mobilidade urbana, eu diria que é importante, não dá para a gente engessar. Eu acho que a cidade tem que estar desenvolvendo. Eu usei o outro exemplo, que foi agora da última sexta-feira, né, que teve uma chuva, uma trovoada na cidade de São Paulo, vento muito forte a cerca de 100 km por hora, e que também tem dinheiro que é justamente para investir nas situações climáticas, que eu acho que é importante. O prazo para a aquisição dos recursos vai até 31 de dezembro de 2028. Durante o debate, o presidente Milton Leite fez considerações sobre as vantagens dessa autorização, especialmente porque a cidade de São Paulo tem status de boa pagadora, ou seja, com alto nível de crédito no mercado e baixo risco de inadimplência, com a classificação AAA. Por que a Prefeitura chegou na posição de AAA? Porque ela possa contrair empréstimos e pagar a longo prazo e atender às emergências de habitação que nós demandamos hoje. Há uma perspectiva, se olhar no objeto contratado autorizado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, também tem. Nas políticas sociais, tanto vocês clamam. Majoramos o valor inicial do projeto, que era de 2,5 bilhões de reais para o empréstimo nacional. Majoramos para 4,5 bilhões de reais. Em dólar americano, era de 700 milhões de dólares americanos, ampliamos para 1 bilhão de dólares americanos e mantivemos os 250 milhões de euros para os empréstimos internacionais. Então isso é para investimento na cidade e as áreas são as áreas mais prioritárias. Mostra aí a responsabilidade da Câmara, quero aqui agradecer aos vereadores e vereadoras, porque é um passo importante e a Câmara tem o papel desta autorização. Nós temos a questão dos ônibus elétricos, tem várias coisas à tona que vêm para a cidade, então a importância dessa aprovação. Com essa aprovação, a gente tem aí a possibilidade, né, Málio, de investimentos importantes para a cidade e também destaque para o fato da cidade de São Paulo ser uma boa pagadora, né? Com certeza. E é uma coisa que acontece sempre entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Diversas cidades recorrem muitas vezes a essa autorização. É dada uma autorização para o Executivo, que é dada pelo Legislativo, pelos 55 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, para que a Prefeitura possa contrair essas operações de crédito. Agora, o que acontece? Ele pode usar ou não usar. A vereadora Sandra Santana, inclusive, fez um comentário muito importante, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quando, aliás, deu aval para que esse projeto fosse votado em plenário, como de fato foi, e já foi em segunda votação. E ela disse o seguinte, necessariamente a Prefeitura vai usar se precisar. E aí você entra naquela questão, precisa, principalmente no que disse o presidente, na questão de assistência social. Nós estamos precisando arrumar, tem um problema sério na região central de São Paulo, tem um problema sério. As pessoas agora começaram, lamentavelmente, os viciados, enfim, eles começaram a entrar em prédios e depredar. Aconteceu aqui perto da Câmara Municipal de São Paulo. Um negócio assustador, levaram até janela embora. Então, o vereador, ele dá autorização, mas ele fiscaliza. Exatamente. Se o Executivo não cumprir
o vereador está aqui também para ir lá e cobrar. Exatamente. Mário, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Sem dúvida. Você sabe que é um privilégio participar com você e com os nossos telespectadores. Tá bom, Carol? Obrigado. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.